Oi, meu nome é Giovana Vômaro, eu trabalho com nutrição holística, sou naturopata e consultora de saúde e bem-estar. E hoje eu quero conversar com você sobre o desafio de tirar o queijo quando a gente faz a nossa transição para a alimentação vegana. Se você quer parar de comer queijo, preste atenção nessas dicas que eu vou te dar agora. O queijo é um alimento mais viciante que a gente pode ter contato. Pensa só comigo, para você fazer meio quilo de queijo, você precisa de 4,5 kg de leite. Você vai evaporar a parte da água do leite e vai concentrar a proteína do leite em meio quilo de queijo. A caseína é a proteína do leite de qualquer tipo de animal. Pode ser de ovelha, pode ser de cabra, pode ser de vaca, pode ser do que for. Um animal lactante produz leite e dentro desse leite vai ter caseína. Quando a gente come um pedaço de queijo, a gente pega uma fatia daquele queijo, a gente está ingerindo muito mais caseína concentrada naquele pedacinho do que num copo de leite, por exemplo. E quando a gente digere, a gente consome aquela caseína, ela é quebrada dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, em substâncias menores chamadas casomorfinas. E as casomorfinas, elas se ligam aos nossos receptores de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que transmite uma sensação de bem-estar, uma sensação de leveza, uma sensação de acolhimento. Você produz dopamina quando você, por exemplo, termina um exercício super difícil que você fez na academia, ou uma corrida, quando você está naquele momento final que você está terminando a corrida e tem um hype, tem uma alegria e tem uma satisfação. Essa é a sensação da dopamina. Quando a gente come o queijo, é isso que acontece no nosso organismo. É isso que o nosso organismo entende. Uau, olha só esse hype. Uau, olha só essa energia que a gente está sentindo. Os cientistas fizeram testes para entender qual era o grau de viciabilidade do queijo e compararam o queijo com nada mais, nada menos do que a heroína. Os ratinhos voltavam com muito mais frequência para comer o queijo do que para conseguir mais uma dose de heroína. Então, para a gente conseguir tirar o queijo da nossa alimentação, a gente precisa quebrar o ciclo. Primeiro, o ciclo automático de colocar queijo nas coisas. Então, se você for fazer o seu sanduíche de manhã e normalmente você faz pão com queijo, coloca legumes, coloca hummus, coloca outras coisas, pastinhas de legumes, coloca próprios legumes diferentes, fatiados. Então é muito importante que a gente quebre esse ciclo. E é difícil no início, eu sei que é difícil, eu já estive lá, mas é muito possível, muito possível. Todo vegano já teve aquela sensação, já passou na nossa cabeça, antes de nos tornarmos veganos, de que eu jamais conseguiria tirar o queijo da minha alimentação. Eu não consigo viver sem queijo. E olha, depois que a gente tira, a gente só tem benefícios. Enquanto você tiver queijo na sua geladeira, você vai ficar tentado a comê-lo. Então pare de consumir, pare de comprar queijo e derivados. Então o mais importante é que você não tenha alimentos que são convenientes, como por exemplo a manteiga, como por exemplo o requeijão, queijos fatiados. Evita que você abra a geladeira e dê de cara com esses alimentos, porque é muito conveniente a gente abrir uma embalagem de queijo fatiado e colocar no pão e resolver a nossa fome. Se você divide a sua casa com outras pessoas que não têm a intenção de se tornarem veganas, primeiro você deve mostrar esse vídeo para elas e depois você conversa com essas pessoas para guardar esses produtos lácteos em uma parte da geladeira que não seja tão visível. Por exemplo, naquela gaveta de legumes lá do fundo, lá embaixo da geladeira. Ou colocar um pedaço de queijo em um tupperware que seja fosco, em um recipiente onde você não veja através do plástico ou através do vidro. Porque se você tiver contato visual, aquilo vai despertar várias memórias na sua cabeça e você vai querer comer só mais um pedacinho que ninguém está vendo. A última super dica que eu tenho para te dar é um trunfo para quem está se tornando vegano, para quem está na transição. Para começar a sua transição tirando o queijo, eu sempre indico para os meus clientes fazerem uma lista de exceções. O que é uma lista de exceção? A lista de exceção significa que você vai colocar
todos aqueles pratos que você ama e que você não consegue pensar em comê-los sem queijo. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu pensei sobre a minha transição para o veganismo, eu imaginei que seria impossível eu conseguir concluí-la, porque eu não conseguia conceber comer um prato de macarrão com molho vermelho sem o queijo ralado por cima. Então eu fiz um acordo comigo, que eu ia tirar tudo da minha alimentação que tivesse laticínios e queijo e ia me permitir comer o queijo ralado quando eu consumisse o prato de macarrão com molho vermelho. Então, esse prato especial, que tinha na minha memória afetiva um valor enorme, ele tinha essa carta branca para conter queijo, mas todos os outros não. Porque o erro mais comum que nós cometemos na nossa transição é pensar que eu não posso me tornar vegano porque eu não consigo tirar o queijo ralado do prato de macarronada. E aí nós deixamos de fazer tudo o que a gente poderia por causa daquela exceção. Então coloca essa exceção numa lista e faça tudo o que você pode agora. Tire todo o resto dos produtos de origem animal da sua vida, da sua alimentação e deixa aquela exceção por último. E aí quando você estiver pronto, você vai trabalhar essa exceção. E o que aconteceu comigo foi que quando eu finalmente tive uma ocasião para sentar e comer um belo prato de macarronada com queijo ralado, eu achei o queijo ralado super salgado. O meu paladar já tinha mudado e aquilo já não era mais atraente para mim. Eu lembro de ter ficado com o meu céu da boca completamente queimado pela quantidade de sal que eu senti naquele queijo que era de alta qualidade que eu tinha ralado em cima do meu prato de macarrão. E aí eu percebi que eu não precisava mais do queijo na minha alimentação e nunca mais comi. Eu acredito que a lista de exceção seja uma das melhores dicas para quem está fazendo a transição para o veganismo. Eu vou adorar saber o que você achou sobre esse vídeo. Se você tem mais dicas que você gostaria de compartilhar com as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, coloca aqui na caixinha de comentários que eu vou adorar incorporar as suas dicas num próximo vídeo, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo, não deixe de compartilhar com os amigos.